tá bom? Vamos para a palavra, irmãos. Eu vou te pedir para abrir lá em 1 Coríntios 12, versículo 4 e versículo 5. 1 Coríntios 12, versículo 4 e versículo 5. Importante que você manuseie a palavra, tá? Nós disponibilizamos na multimídia, mas é importante você manusear a palavra. A palavra do Senhor diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Vamos ler mais uma vez. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos orar? Deixe a sua Bíblia aberta. Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, de todo o coração, obrigado pela manhã de hoje, primeiro domingo do mês de maio. Já estamos, Senhor meu Pai, no 4º dia do mês, o mês nem começou. E o tempo tem passado com muita rapidez, porque o Senhor tem abreviado os tempos para a volta de Jesus iminente. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando esta comunidade, abençoando esta igreja e nos dando, Pai de amor, o enchimento e nos dando o conhecimento, a solidez. Pai de amor, abençoa cada irmão e cada irmã que aqui está, e aqueles que nos acompanham nas lives também, sejam muitíssimos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Vou falar sobre dons. Eu nem intitulei a mensagem, até porque a gente não vai conseguir discorrer, né, fazer um sermão redondinho. O culto de domingo pela manhã, ele normalmente é 1h30. Culto da noite é 2 horas. Então, por conta dessas agendas, né, dessas convenções humanas, nós vamos procurar trabalhar dentro do horário, então não vou conseguir fazer um sermão batista, né? Vamos tentar compartilhar e meditar na palavra do Senhor. Gente, dons. É importante nós guardarmos esse tema no nosso coração. Dons fala de trabalho. Dons fala de elevo espiritual. Dons fala de comunicabilidade. E é importante nós diferenciarmos dons e talentos. É de consenso entre os teóricos que talento qualquer pessoa tem. O talento faz parte da graça comum de Deus. Ele concede talentos a todas as pessoas, independente de ser filho ou não. Então, você pega um cantor, ele tem o talento de cantar. Talvez ele é até inimigo de Deus. Talvez ele é até um satanista, mas ele tem o dom de cantar. Ele tem o talento de cantar. Você pega um maratonista, a pessoa corre como ninguém, e por aí vai. Então, o talento, ele faz parte da graça comum de Deus, qualquer pessoa pode ter. Agora, quando nós falamos de dons, aí o Senhor já está concedendo isso pela graça especial, que é a graça salvífica.
somente quem é filho vai receber dons, tá bom? Então vamos fazer essa distinção. Talvez eu estou chovendo no molhado para muita gente, mas fica como uma forma da gente relembrar esses conceitos. E dentro da igreja, o Senhor vai permitir esses dons. A palavra de Deus diz em Efésios 4:8, que o Senhor Jesus subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então você percebe que o dom é dado pela graça especial salvífica de Deus. Uma outra questão que eu quero compartimentar aqui nesse texto, de uma forma didática, para que você entenda onde nós estamos trilhando. Tá? Vou tentar dissecar de certa forma aqui, para você entender. Vem comigo, olha aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, esse Espírito aqui, que Espírito é esse? É o Espírito Santo, porque ele está com E maiúsculo, é um substantivo próprio, está falando do Espírito Santo. Lembra que eu já falei para vocês, o Espírito Santo ele tem várias nomenclaturas. Paráclito, Espírito da verdade, Espírito de fortaleza, Espírito de sabedoria, né? Então são vários, Espírito. Então ele está dizendo o seguinte, que há diversidade de carismas. A palavra dom aqui no grego é carisma, tá? Então há diversidade de dons, carismas, concernentes ao Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Existem dons que são doados pelo Espírito Santo. Existem dons que do espectro de trabalho do Espírito Santo. Depois a gente entra mais detalhadamente. Na continuidade nós temos, e há diversidade de ministérios. A palavra ministério aqui no grego é diaconia. Então ministério é trabalho, é diaconia, é serviço. E o que nós podemos entender? Que a palavra, olha, e há diversidade de ministérios, mas o Kyrios, o Senhor, é Jesus. Então preste atenção, a primeira leva de dons concedida vem do Espírito Santo. A segunda leva de dons concedida vem do próprio Jesus. Efésios 4:8 atesta, Efésios 4:11 também atesta. Então, o Espírito Santo concede dons, Jesus também concede dons. Enquanto os dons do Espírito Santo dons carismáticos, os dons de Jesus dons para serviço, para trabalho. Daqui a pouco a gente entra no detalhe, tá? Continuando, versículo 6. E há diversidade de operações. A palavra operações aqui é energemata, que significa operações, operacionalidade, capacidade de funcionalidade, adequação. Agora olha o que diz aqui. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Então quem é que concede os dons da operacionalidade? Deus. Olha a Trindade trabalhando. É por isso que você vai encontrar em 1 João 5,7, a palavra de Deus dizendo que há unanimidade entre os três. E é comum a gente encontrar algumas igrejas que criam uma distorção hermenêutica fora da curva, quando dizem que quem faz isso, né, são
os irmãos aí que dizem que houve um tempo que Deus se apresentou como Pai. Aí houve um tempo que Deus se apresentou como Filho. Houve um tempo que Deus se apresentou como Espírito Santo. Tudo bem, gente, para efeito didático está tudo certo. Mas essa doutrina sabelianista, essa doutrina, ela não é aceita por nós, porque para nós trinitários, Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo sempre vão estar juntos. O nosso Deus não é um Deus de muitas faces. Lá no Velho Testamento ele se apresentou como Pai. Não, mas Jesus também estava no Velho Testamento. Mas o Espírito Santo também estava no Velho Testamento. Mas depois ele se apresenta como Filho. Não, mas o Pai também estava lá quando Jesus estava encarnado. E o Espírito Santo também estava. Então, tirar essa mentira, essa farsa, essa construção equivocada de que cada época da humanidade um dos três se apresentou. Não, os três sempre estão juntos, tá? Então aqui está dizendo, nesse tempo presente, existem dons que são dados pelo Espírito Santo. Nesse tempo presente, existem dons que são dados por Jesus. Nesse tempo presente, existem dons que são dados por Jeová. E uma pessoa que tem um dom, foi agraciado por um dom dado por Jeová, ela também, concomitantemente, ela pode ser agraciada por um dom concedido por Jesus. E ela pode ser, ao mesmo tempo, ter também um dom concedido pelo Espírito Santo. Entendeu? Então vamos lá, vamos percorrer essa linha. Primeiro, os dons que nós entendemos de forma didática e consensual até, os dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Coloca para nós, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é um e opera tudo. Pode continuar. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos continuar. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e aí por aí vai. Irmãos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, sinais, prodígios, maravilhas, tudo isso, irmãos, são dons do Espírito Santo. E esses dons, eles não acabaram. Como a gente vê em muitas igrejas, não, esses dons já passaram, isso ficou no passado. Não, nós não somos uma igreja do passado, o nosso Deus não é um Deus do passado, o nosso Deus é um Deus do presente. E um dos atributos do nosso Deus é que Ele é imutável. O Deus que era é o mesmo Deus que é e é o mesmo Deus que será. Quando ele aparece então para Moisés, Moisés perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou o que sou. E muita gente não entende o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer, olha, eu sou, eu fui e eu serei sempre a mesma coisa, eu nunca vou mudar. Então, se o nosso Deus concedeu dons lá, na igreja mãe, na igreja primitiva, esse mesmo Deus está concedendo dons hoje. E nós devemos buscar o Espírito Santo e pedir a Ele que nos conceda os dons para o aparelhamento nosso enquanto cristãos e nosso enquanto igreja. Nós precisamos buscar. Nós encontramos alguns pastores, né? Principalmente quem tem uma tendência para a teologia, né? Sou teólogo. O teólogo, ele é assim, ele quer racionalizar tudo, né? E aí eles dizem, não, mas esses dons ficaram no passado, nós cremos nos dons. Não, nós batistas nacionais, nós cremos e buscamos. Nós não só cremos, não, nós cremos e buscamos.
Quanto tempo você orou e jejuou para receber o dom de línguas? Quanto tempo? Não, isso não é necessário. Tudo bem, pode não ser para você. Para nós é muito importante. É muito importante. E o próprio Paulo fala, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, queridos, os dons estão à disposição, sirvam-se deles. E eu vim de um modelo de igreja que dizia, olha, se falar em língua tem que ter intérprete. Pronto, colocou Deus dentro de uma caixa. Ó Deus, aqui o Senhor tem que funcionar assim, ó. Se o Senhor não funcionar dentro desse quadrado, meu irmão, ninguém enquadra Jeová. Ninguém enquadra o nosso Deus. Não, se falar em língua, tem que ter intérprete. Por favor, não faça isso não. O nosso Deus, Ele fala, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não deve nada para ninguém. Agora, se alguém está mistificando, usando o dom de línguas, ou por demônio, ou por mistificação, não há necessidade que haja um intérprete. Alguém que tenha discernimento de espírito vai conseguir perceber que aquilo ali é uma farsa, que aquilo ali é um engodo. Então, para que dizer, olha, Senhor, aqui para falar em língua tem que ter intérprete? Não precisa ter intérprete, basta alguém que tenha o discernimento de espírito. Então, nós não temos que prender Deus numa caixinha e falar, o Senhor tem que funcionar aqui de acordo com o prospecto, viu? O prospecto Batista Nacional é rigoroso. Negativo. Nosso Deus não deve nada para ninguém. Busque os dons do Espírito. Está disponível hoje. O balcão de entrega do Senhor não está fechado para balanço. Deus continua operando no seio da igreja. Esse aleluia aí, de repente, no lugar que você foi falar, dá problema. Mas aqui você pode falar aleluia, não tem problema não. Castração teológica, mordaça teológica. É a igreja do não pode. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, aqui não pode aquilo outro. É a igreja do não pode. Aqui é a igreja do pode. Em Cristo Jesus, podemos todas as coisas. Falando agora sobre os dons concedidos por Jesus. São dons de serviço. Efésios 4:11, por favor. São dons de serviço, olha lá. Ele mesmo deu uns para... ficou legal para nós agora, hein? Vou meter minha foto na fachada ali, o que vocês acham? Ficou bom ou ruim? Arreda, Satanás. Só tem um nome aqui que deve aparecer. Só tem um nome. O problema das pessoas é que as pessoas extrapolam. Preste atenção. Apóstolo tem 2 tipos, e quem anda comigo sabe. Nós temos 2 tipos de apostolado. Nós temos um apostolado que é o colegiado apostólico, e nós temos um apostolado que é o dom apostolar. Então ele está falando de quê? De dom, gente. Nós estamos no tema dom. Então quando diz, ele mesmo deu uns para apóstolo, é dom de apóstolo. Quem é que tem o dom de apóstolo? Aquele que tem o dom de abrir novos trabalhos. Pastor Antônio abre novos trabalhos? Abre. Então ele é um apóstolo? Tem o dom apostolar, mas eu dispenso. Pode me chamar de Toninho, esquece o apóstolo. Não há necessidade disso. Mas o colégio apostólico foi fechado. Depois de Paulo, ninguém mais foi chamado para ser apóstolo do colégio. Então é dons. Jesus concede uns para apóstolos. Ele concede outros para profeta.
Ó, Deus está me falando que você vai comprar uma SW4, viu? É isso, gente? Profecia é isso? Por favor, perverteram tudo. E agora tem gente na internet se auto-intitulando apóstolo. Se auto-intitulando profeta. Não contentaram só com apóstolo, agora quer ser profeta. Já tem patriarca, já tem querubim. E o negócio vai de mal a pior. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu amigo, profecia, é isso que eu estou fazendo aqui, é pregando a palavra. Isso é profecia. Parar com essa enganação. Mas sabe por que as pessoas enganam? Porque tem quem se deixa enganar. Tinha um tio meu, ele era analfabeto, e ele usava um ditado dos mais feioso, mas é a pura verdade. Ele dizia, dinheiro de trouxa é matula de malandro. Sabe por que essas pessoas tomam dinheiro dos outros aí? Porque acha quem é bobo. Errais porque não conheceis as Escrituras. Vai para a Bíblia. Você nunca vai ver um profeta da velha ordem dizendo que ninguém vai comprar um cavalo manga larga. Eis que te digo, meu servo, comprarás um cavalo árabe. Não tem isso, irmão. Sabe o que o profeta falava? Arruma a tua casa porque o Senhor vai te recolher. É mensageiro da notícia ruim. Esse povo só sabe profetizar coisa boa. Eu já contei para vocês a história de um pastor que não podia vir aqui. Ele veio aqui 4 vezes. 4 vezes ele olhou para mim e falou, Deus está te livrando do infarto. Não pode ver um gordinho que já quer matar. Não pode ver. Já quer matar o gordinho. Outra vez ele veio e falou, Deus está te livrando do infarto. Eu falei, rapaz, é muita coincidência. Deus só me livra do infarto o dia que esse homem veio aqui. Aí ele olhou para um amigo meu aqui da igreja aqui, e falou, você vai trocar de caminhonete esse ano. Aí é fácil, né, irmão? O homem é fazendeiro, tem não sei quantos mil alqueires. Aí é fácil profetizar dessa forma. Não é assim não, irmãos. Profecia é palavra de Deus. Profecia é Bíblia. Mas, quais são? Olha lá, ó, profetas, evangelista, pastores e doutores. Quem é o doutor? Qual é o dom que Jesus concede? O dom de doutor. Doutor é o quê? É aquele que ensina com excelência. É aquele que doutrina. Uma coisa é você ensinar, outra coisa é você ensinar doutrinando. Isso que nós estamos fazendo num culto de ceia é um ensino de doutrinamento. Então o mestre é aquele que ensina e doutrina ao mesmo tempo. Vamos lá, os dons concedidos agora por Deus, por Jeová. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 12. Vamos lá, Romanos 12, 8. Olha o que diz lá sobre os dons agora de Jeová. O que exorta, olha, o dom de exortar é um dom concedido por Deus, viu? Deus Pai. Eu tenho o dom de exortar as pessoas. O que é exortar? O que é exortar, gente? Dar bronca? É amparar com o ombro. Exortar é falar, encosta aqui, irmão. Encosta aqui porque eu preciso falar com você. Isso é dom de Deus. Exortação. O dom de repartir. A liberalidade em doar. A pessoa tem o desejo de ajudar o necessitado. Isso é dom de Deus, irmãos. O que mais? O que preside com cuidado, o dom de presidir, o dom de administrar, isso é presidir. Da onde que vem esse dom? Esse dom vem do Senhor. Por que eu estou compartimentando? Para você entender melhor.
Porque se a gente explica os dons sem didática, sem compartimentar, você sai daqui, você não lembra de nada lá fora. Mas quando a gente compartimenta, cria compartimentos para o ensino, isso é chamado de didática, vai fazer com que a gente memorize melhor. A partir de agora, você sai daqui e diz, então existem 3 doadores de dons, e isso remete à Trindade. O Espírito Santo concede dons. Quais são os dons que o Espírito Santo concede? 1 Coríntios 12. Mas Jesus também concede dons. Onde estão os dons que Jesus concede? Está lá em Efésios 4:11. Mas o próprio Jeová também concede dons. Aonde que estão os dons que Jeová concede? Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 8 a seguir. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos dos dons que Deus entregou para você. Jesus subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons para a igreja. Cadê o dom que Deus te concedeu? Aí a gente cai na parábola do talento. A um Deus deu 5 talentos, a outro deu quantos? 3, e ao outro deu quanto? Quantos talentos você recebeu? Talentos aqui é intercambiável com dom. Quantos dons você recebeu? Vamos trabalhar? Rio Verde é grande. Nós temos que pregar o Evangelho para essa cidade. Pastor, não tem o dom de pregar, mas tem dom de orar? Pastor, não tem o dom de orar? Tem. A Bíblia diz que orai sem cessar, e ele não fez distinção. Orar não é só para o ministério de intercessão, é para a igreja. O dom de pregar, o dom de evangelizar, o dom de administrar, o dom de contribuir, o dom de hospitalidade. Vamos exercer o nosso dom. Nós temos irmãos aqui que são hospitaleiros por excelência. Nós temos irmãos aqui que têm o dom de abençoar a obra. Nós temos pessoas aqui que cantam, nós temos pessoas que adoram com dança, nós temos pessoas, irmãos, que exortam na presença do Senhor. Então nós não podemos perder esse chamado de Deus para servir. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus guarde o seu coração. Deus te prepare. Porque, olha, é bem verdade que muitos dons a gente vai usar aqui na terra. Dom de línguas serve para esse mundo. Dom de profecia serve para esse mundo. Dom de hospitalidade serve para esse mundo. Mas Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, de nada me valeria. O único dom que vai prevalecer na presença do Senhor é o dom do amor. E que você possa amar o seu próximo, amar a sua igreja, amar a tua liderança, e nós possamos amar a nossa cidade. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja.